A dupla Gonçalo Guerra-André Lopes aos comandos de um Polaris nos SSV, Jorge Leite em Kawasaki nas motos e Tomás Paulo em Yamaha nos quad foram os grandes vencedores da etapa do TH Closes Super SSV e TH Closes X-Trophy, que teve lugar em Alter do Chão. Envolvendo 176 pilotos, esta jornada, também válida para o Campeonato Nacional de Minibaja, contou com forte participação dos mais jovens, de onde saíram vencedores Beatriz Martins em CF Moto nos SSV, Lucas Araújo em KTM e Francisco Porto Nunes em Yamaha nas motos e Santiago Loureiro também em Yamaha na competição quad. O traçado da Cunheira em Alter do Chão, combinando zonas rápidas com setores mais técnicos e que se desenvolveu por caminhos que já fizeram ou fazem parte dos troços da Baja de Porto Alegre, recebeu mais uma jornada dos troféus promovidos pela X-Adventure sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal. O primeiro dia de competições foi destinado ao TH Closes Troféu Super SSV Off-Road and Rally, um programa desportivo composto por um prólogo e dois setores, um com 5 e outro com 4 provas especiais de classificação, o que proporcionou a cada piloto realizar até 9 passagens de competição. No prólogo, com que abriram as hostilidades, o melhor tempo foi conseguido pela dupla Erlander Araújo-Tiago Leite, no Polaris inscrito pela Prestige Works, que registou 7 minutos e 28 segundos, sendo esta dupla a mais rápida da classe Hobby. Posição seguinte para Tomás Neves, do Mocho Racing, o mais rápido da classe T1 Federados, aos comandos de um Can-Am, que gastou mais 2 segundos e 5 décimas. A dupla Gonçalo Guerra-André Lopes, no Polar inscrito pela Santag Renata Racing, averbou o terceiro melhor tempo, a 5 segundos e 2 décimas da marca obtida por Erlander Araújo. Posições seguintes para Cláudio Cardoso, do Moca Tiba Racing, em Polaris, à frente da dupla Guilherme Malha Bernardino Lagareiro, da Primo Motorsport, e do par Hélder Santos Fábio Pratas, do HCS Motorsport, ambos em Can-Am. Mihails Milners, do BRM Racing Team, aos comandos de um Polaris, foi o mais rápido da classe T2 Hobby, enquanto o par Luís Lourenço Ana Lopes, em Segway, averbou o melhor tempo da classe T2 Federados. Yuri Alves, com Rafaela Ferreira, no Reis Comet inscrito pela BRM Racing Team, foram os mais rápidos da classe Buggy. Nas 5 passagens ao troço, que estava destinado para os SSV, para o primeiro setor, Erlander Araújo foi o mais rápido, totalizando 37 minutos exatos. Igualmente em Polaris, colocaram-se na posição seguinte, após este primeiro setor, Gonçalo Guerra e André Lopes, com mais 5 segundos e 2 décimas que Erlander Araújo. As posições seguintes eram ocupadas pelos Can-Am de Tomás Neves e Hélder Santos, separados pela margem mínima de 66 centésimas de segundo e ambos a 17 segundos do então líder da competição. Na quinta posição surgia, após este primeiro setor, o Polaris de Cláudio Cardoso, à frente do consagrado piloto inscrito pela PMG Motorsport, Pedro Granja, que se apresentou aos comandos de um Can-Am. Entre os concorrentes da classe T2 Hobby, a dupla Diogo Francisco Rogério Marques, do NQF Off-Road Team, impunha-se ao par Carlos Rocha Rui Sousa, ambos em Yamaha. Luís Lourenço ocupava a liderança da classe T2 Federados e Yuri Alves era o primeiro dos Buggy. E vamos agora para o ordenamento final da competição destinada aos SSV, que teve como vencedores Gonçalo Guerra André Lopes, no Polaris inscrito pela Santag Renata Racing e que ostentava o número 13, sendo que esta dupla totalizou 1 hora 6 minutos e 14 segundos. Gonçalo Guerra triunfou ainda na classe T1 Federados.
O Erlander é um excelente piloto, foi ser consistente aqui com a ajuda do navegador, que as notinhas sempre no sítio, animação também, porque com a parte da manhã foi muito complicado voltar a ganhar o ânimo e o ritmo, mas é para isso que ele está ao meu lado. Que é para me dar ânimo. André, e como é que é andar ao lado do Gonçalo? É um piloto fácil, ouve o que tu dizes ou não? O Gonçalo é uma pessoa inteligente, basta ouvir uma vez e chega, é um bom piloto, é um piloto jovem e fixem o nome dele porque vai dar cartas no futuro, já dá cartas e no futuro vai dar cartas ainda maiores. Olha, e uma coisa, o pó foi um problema para vocês, ou neste caso para ti, que vais ao lado a tentar ler notas? Não, tínhamos uma zona mais encadeada, com o terreno um pouco lavrado, nós como estávamos a partir de minuto a minuto não apanhávamos o pó dos adversários. A 8 segundos da dupla vencedora terminou Erlander Araújo, igualmente em Polaris, que triunfou na classe T1 Hobby. Terceira posição absoluta para Hélder Santos Fábio Pratas, do HCS Motorsport, que ficaram a 56 segundos do segundo lugar. Foram os segundos classificados da classe T1 Federados. Cláudio Cardoso, no Polaris do Moca Team Racing, completou o pódio dos T1 Federados. Quinto lugar para João Paulo Santos Letícia Santos, no Can-Am do JPVS Racing, dupla que ocupou o segundo lugar da classe T1 Hobby. Sexto lugar para a dupla Tiago Patrocínio Rui Marques, do HCS Motorsport, igualmente em Can-Am. Também em Can-Am, Guilherme Malha terminou na sétima posição. Três equipas em Can-Am completaram o top 10. Nuno Vieira André Pereira, do Prisma Perfeito, António Carvalho Nélio Alexandre, do Nutrima.pt e Tomás Antunes Ângelo Pires, do Mocho Racing. Ricardo Pereira com Sofia Batista, do 20 Tem Caça, em Can-Am, completaram o pódio da classe T1 Hobby. Luís Lourenço, em Segway, venceu a classe T2 Federados. Foi uma prova bastante divertida, com zonas rápidas e algumas bem lentas, mas uma prova engraçada, sim. Uma pista bastante porreira para se divertirmos. Olha, e o pó foi um problema ou nem por isso? Não. O pó, se bem que o vento ajudou bastante, as zonas baixas ainda se apanhou algum pó acumulado, mas nada que afetasse a nossa condição. Yuri Alves, num Rage, triunfou entre os buggy. Gostei bastante, o piso estava muito a jeito do meu carro, nas zonas rápidas consegui divertir-me bastante, agora para o fim estava um bocado sinuoso, tive que ir ali um bocadinho a poupar em alguns trajetos porque ficava mesmo assente pelo meio. Mas nas zonas rápidas foi espetacular. Carlos Rocha, com um Yamaha, conquistou a classe T2 Hobby. Ficámos sem direção assistida logo à terceira volta, andámos sempre sem direção assistida, mas correu muito bem. Um bocado rija, para o fim os Can-Ams são carros muito mais altos, o nosso carro é mais baixo, mas tivemos que arriscar o que deu e o que não deu e correu bem. Olha, e é um traçado que te agrada particularmente, este traçado assim mais rápido? Bastante. Ao início muito escorregadio, perigoso, um bocado perigoso ao início, mas ao fim de meia dúzia de voltas começou a limpar e sim, gostei do traçado. Rui, como é que é andar ao lado do Filipe? É complicado ou não? Ou nem por isso? Não, é um piloto que se porta bem, ouve as indicações quando tem que ouvir, faz aquilo que também acha que deve fazer quando tem que fazer, acho que arriscou bem, está muito de parabéns, o carro também se portou muito bem. Acho que sim, acho que foi uma boa prova, gostámos muito, foi um pouco diferente daquilo que nós estávamos habituados a fazer, mais rápida, muito mais rápida, mas dentro do possível correu tudo impecável, muito bem. Em complemento ao TH Closes Super SSV, teve ainda lugar a competição para os mais pequenitos dos SSV, com a participação de 4 equipas que competiram entre si num traçado mais reduzido e no qual completaram 6 passagens. Vitória de Beatriz Martins, navegada por Rui Martins, inscrita pelo TD Central Team num CF Moto 550 e com o qual gastou 23 minutos e 52 segundos. Com mais 1 minuto e 3 segundos, terminou em segundo lugar Diana Bento, do Barros Team, em Polaris. Também em Polaris, e a 4 segundos da segunda posição, ficou no terceiro lugar Duarte Vaz, do Caramulo Racing Team. Manuel Ruivo, do PR Car Team,
e igualmente em Polaris completou a classificação destinada aos mais pequenitos dos SSV. O segundo dia de competição arrancou com 3 corridas destinadas aos mais pequenos, que foi também pontuável para o Campeonato Nacional de Minibanja. Na primeira destas 3 corridas, vitória na classe TT2 para Lucas Araújo, do Iron Riders, em KTM 65SX, que completou 9 voltas ao percurso destinado aos mais pequenitos das motos. Segundo lugar, a 1 minuto e 21 segundos para João Marques, do Motoclube de Lagos, Aqua Algarve, também numa KTM 65SX, piloto que tinha sido o vencedor da jornada anterior. Terceira posição, a 20 segundos do segundo classificado, para Simão Martins, do time Dré, igualmente numa KTM SX65. Também em KTM SX65, tal como os 3 primeiros, o quarto classificado foi Tomás Mendes, do time Dré, time Satanás No Peste. Ainda com as mesmas 9 voltas do vencedor, ficaram Pedro Lança, do Motoclube de Faro, em Husqvarna TC65, Santiago Guerreiro, do Motogreen, em Yamaha YZ65, e Pedro Lobão, do Off-Road Camp Yamaha Motodreams, igualmente em Yamaha YZ65. Na classe TT1, a vitória sorriu a Manuel Sousa, em Husqvarna TC50, que anteriormente vencera no Cemideiro e que completou 8 voltas. Diz-me uma coisa, divertiste pelo menos? Sim, Muito? sim. Olha, e que conselhos é que tu darias aos miúdos da tua idade, tu tens 8 anos, não é? Que conselhos é que darias aos miúdos da tua idade para começarem a praticar este desporto? Não ficarem o dia todo a jogar PlayStation em casa. Manuel Sousa travou um emotivo duelo com Enzo Pereira, do Motoclube de Lolé, também ele numa Husqvarna TC50, e que terminou a escassos 915 centésimos de segundo do vencedor. Também na luta pela vitória, terminando a 2 segundos e 6 décimas do vencedor, esteve Benjamin Esteves, do Saras Racing, numa Gas 50. De referir que esta corrida teve a participação feminina de Matilde Cardoso, do Off-Road Camp Yamaha, numa Yamaha TTR 110, 10ª classificada da classe TT2, e que terminou à frente da sua companheira de equipa, Maria Bourbon, em moto idêntica, e de Maria Portela Moraes, do Off-Road Camp BP Ultimate Adventure Team, numa Honda CRF 110, e ainda de Sara Neves, do Saras Racing, em Husqvarna TC50, que competiu na classe TT1. Na segunda corrida, impôs-se Francisco Porto Nunes, do Pitlane TSR Liquimoli Moto Gardunha, numa Yamaha YZ 125, piloto que efetuou 7 voltas ao traçado, escolhido para estes jovens. Da parte da manhã a corrida foi muito interessante, um percurso engraçado, pena com poucos quilómetros. Arranquei logo na frente, o que me permitiu fazer uma corrida limpa sem pó, tirando as dobragens. Segundo classificado, a escassos 4 segundos e 2 décimas do vencedor, para Simão Severino, do Raid Blue Tolosa Aventura TT, Urbigave, igualmente numa Yamaha YZ 125. Ao pódio da classe TT4 subiu ainda, com menos uma volta que o vencedor, Afonso Góis, do restaurante Retiro dos Motoristas, em moto idêntica. Com as mesmas 6 voltas, Martim Alves, do Raid Blue IPCB Visite Castelo Branco, venceu a classe TT3 numa Gas MC85. Consegui gerir a corrida, comecei na terceira linha, depois ainda tive uma queda logo na primeira volta, mas foi dar tudo o que tinha para dar. Na última volta consegui passar o que estava em primeiro e em segundo, ou seja, consegui passar para primeiro e venci a corrida. Olha, era uma pista daquelas que à tua medida ou gostavas de pistas mais lentas? Sim, gostei muito, havia muitas retas, infelizmente estava muito pó, muito vento, mas assim é que eu gosto. Quanto mais difícil, melhor é. Segundo lugar, a 7 segundos e 8 décimas do vencedor, para João Pedro Marcão, do Off-Road Camp Yamaha, numa Yamaha YZ85.
Ao pódio desta classe TT3 subiu ainda Vicente Caeiro, do time Caeiro, igualmente aos comandos de uma Yamaha YZ85, piloto que terminou a 12 segundos do vencedor. Posições seguintes, com as mesmas 6 voltas do vencedor, para Bernardo Miguel, do ADN Racing Team, Pedro Renga, do time Renga, ambos em Yamaha YZ85, e Duarte Barbosa, do Iron Riders, numa KTM SX85. De referir que nesta corrida participou a menina Rafaela Nunes, do Off-Road Camp Yamaha, numa Yamaha YZ125. Na corrida destinada ao squad, vitória absoluta para Santiago Loureiro, do Primo Motorsport, time Natureza, num Yamaha Raptor 250. Santiago Loureiro completou 10 voltas e venceu ainda a classe Q4. É o segundo ano que estamos neste campeonato, o primeiro foi para aprender, este agora já estamos a avançar e está a correr bem. Olha, este estilo de prova é um estilo que tu gostas particularmente, assim, provas em uma pista um bocadinho mais aberta? Sim, é mais interessante, eu gosto por acaso, é uma pista que estava boa. E o pó foi um problema ou não? Foi, atrapalhou um bocado ao início porque arranquei em segundo e depois não atrapalhou mais. Com as mesmas 10 voltas, vitória na classe Q3 para Rui Alves, da Primo Motorsport, em Yamaha YFM 250. Sim, ganhei no semeadeiro com alguma facilidade, porque não tinha gente com que pudesse andar colado. E nesta prova a mesma coisa. Olha, e é um tipo de prova que tu gostas, esta é um bocadinho mais rápida que a do semideiro. Gostaste mais desta ou do semideiro? Desta por causa da questão da pista ser larga e das ultrapassagens. Vitória na classe Q1 para Lourenço Feitinha, do time Arbussor, num Yamaha Raptor 90. Sim, eu gostei muito da prova, só ver a pó. Muito pó? E isso para ti foi uma dificuldade ou não? Pelos vistos não foi, não é? Não. Olha, e queres fazer mais provas destas do X-Trophy? Queres? Quero. Participou ainda nesta corrida a menina Carolina Feitinha, do time Arbussor, Primo Motorsports, em Yamaha YFM 250, que foi a segunda classificada na classe Q4. Depois dos mais jovens, o programa prosseguiu com a competição Quad. Vitória do campeão nacional de todo o terreno, Tomás Paulo, da Bracco, num Yamaha YFC 450, piloto que liderou a corrida da primeira à última volta, averbando ainda a volta mais rápida. Foi o único a completar 12 voltas e venceu a classe Quads Elite. Viemos aqui desta vez à Cunheira, uma corrida nova, nunca tinha corrido aqui, acho que nunca houve aqui nenhuma corrida. Saio daqui contente, é a segunda vitória neste troféu X-Trophy este ano. E é bom, quero que continue assim e vamos com a mesma motivação para as próximas provas. Segunda posição, com 11 voltas, para Carlos Raguinga, em Can-Am 1000, piloto que venceu entre os veteranos. Ao pódio absoluto subiu ainda João Sousa, da NF Motos, num Yamaha YFZ 450 e que triunfou na classe Q1 Hobby. O ex-campeão nacional de todo o terreno, Luís Fernandes, da Beat Racing, que também competiu aos comandos de um Yamaha YFZ 450, e Fábio Ferreira, da ATV Racing, num ATV 450, pilotos que na primeira metade da prova ocupavam as posições seguintes, não lograram terminar a corrida. Quarto lugar absoluto e segunda posição da classe Q1 Hobby para Pedro Duarte, da TT Garage Griffin Confix, em Suzuki LTR 450. Posições seguintes, todos com 11 voltas, para Carlos Ribeiro e André Campos, da Aquatela Piscinas, ambos em Yamaha YFC 450, pilotos que completaram o pódio respectivamente da classe Q Elite e da classe Q1 Hobby. Martim Pedroso, do time Adega Camponesa, em Yamaha YFC 450, na classe Q Elite, e João Feitinha, do time Arbussor, Primo Motorsports, em moto idêntica, na classe Q1 Hobby, terminaram nas posições seguintes.
Nelson Ferreira, do ACC Materiais Construção, em Suzuki LTZ 400, venceu a classe Q2 Hobby. Foi duro, tive que lutar muito, mas consegui chegar ao primeiro lugar. Olha, vais fazer as provas todas do X-Trophy ou não, ainda não sabes? Penso que sim, que irei conseguir fazê-las todas, além de ser muita distância, que eu sou do norte, cada prova são uma média de 350 km e torna-se um bocado dispendioso, mas vou tentar tudo por fazer. Tiago Cruz, da Primo Motorsport, num Yamaha YFC 450, venceu entre os júniores. Gostei bastante da pista, apesar do pó, era bastante pó, a gente tentava ultrapassar pessoas, mas estávamos sempre a levar com pó, então mais valia ficar um bocadinho para trás e depois ir atrás deles. Bernardo Conceição, inscrito pelo Motoclube ALTB, num quad Kawasaki KFX 400, foi segundo da classe Q2 Hobby e também segundo da classe Júnior. Carlos Raguinga foi secundado na classe Veteranos por Walter Silva, do Centro Eletrónico NF Motos, num Yamaha YFZ 450. Esta corrida de quads contou com a participação feminina de Joana Mendes, inscrita pela Roda Pneu Reis do Asfalto, e que competiu aos comandos de um Yamaha YFC 450. Correu bem, a pista era muito rápida, estava muito pó, o que dificultava um bocado a visualização, mas conseguimos acabar sem problemas, sem acidentes, sem nada, e é o que importa. Coube à competição Moto encerrar o programa deste TH Closes X-Trophy Resistência Todo o Terreno, disputado na pista da Cunheira, em Alter do Chão. Vitória absoluta de Jorge Leite, piloto do time Racing 25, que ostentava o número 11 na sua Kawasaki KX 250F. Cumpriu 12 voltas, venceu a classe TT1 Federados, liderou a corrida de princípio a fim e foi dele a volta mais rápida. Hoje acabou por correr bem. Estava muito pó e tive que ser forte ali no arranque para conseguir depois fazer alguma diferença no pó e consegui liderar sempre a corrida, a gerir bem. Acho que foi a minha primeira vitória à geral no X-Trophy, de moto. É quase e hoje deu e estou muito feliz por isso. Segundo lugar absoluto para o campeão júnior de todo o terreno, João Duarte. O piloto do Off-Road Center Bianchi Prata Honda, aos comandos de uma Honda CRF 450, foi o único a acompanhar o vencedor no comprimento de 12 voltas. Venceu a classe TT2 Federados. A pista muito rápida, sim, só havia ali umas zonas assim mais enroladas, mas fazia-se tudo bem. Isto é passagens aqui também no Porto Alegre, passamos aqui algumas zonas, zonas que eu gosto de andar, mas correu bem a corrida, arranquei de trás para a frente e dava para fazer um bocadinho mais, mas não arrisquei por causa do pó. O primeiro a cruzar a linha de meta com 11 voltas foi Flávio Neves, da Pitlane TSR Liquimoli Racing Team, aos comandos de uma Yamaha WRF 450, piloto que venceu a classe TT2 Hobby. Esta prova correu bastante bem, arranquei bem nos primeiros, consegui terminar em terceira à geral e em primeiro na classe, não é com alguma vontade, mas pronto, estava muito pó, tanto para mim como para todos, tive que fazer uma corrida bastante bem gerida para não cair, ainda caí 2 vezes, mas não me aleijei, não estraguei material, nada, consegui-me divertir dentro daquilo que deu e terminar a corrida foi o mais importante, sem qualquer percalço mais grave. Com mais 4 segundos, terminou João Rato, da VR Motorsport, numa Yamaha WR250. Foi o segundo classificado da classe TT1 Federados. Posição seguinte para Nelson Cunha, aos comandos de uma Kawasaki KX 450F. O piloto do time Racing 25 tinha sido o segundo classificado absoluto na etapa inaugural do X-Trophy 2026, disputada no Cemideiro. Em Alter do Chão, foi segundo da classe TT2 Federados. Oscar Duarte, da TDRV BDM, numa Kawasaki KPLX 250, foi o piloto seguinte a cruzar a linha de meta. Venceu entre os veteranos e foi terceiro da classe TT1 Federados. O resultado final foi positivo, a organização está de parabéns, mesmo assim.
além do percurso ser bastante difícil, mas correu tudo bem, ninguém se aleijou, acho que está tudo, parabéns. Sétima posição absoluta para André Barros, do time Dré, Motoclube da Foz do Lima, numa Beta Racing 430, com o qual completou o pódio da classe TT2 Federados. No oitavo lugar terminou João Pires, da Blue Motor, numa Yamaha WR 250F, que foi quarto da classe TT1 Federados e o segundo dos veteranos. Depois de ter triunfado entre os mais pequenos, Francisco Porto Nunes, da Pitlane TSR Liquimoli Moto Gardunha, aventurou-se com uma Yamaha YZ 125 na competição dos mais crescidos e alcançou um excelente quinto lugar da classe TT1 Federados e ainda a vitória na classe Júnior. Arranquei mal, arranquei na segunda fila, muito duro, muita pedra, muito traiçoeiro, uma corrida de muita atenção. Caí 2 vezes, ia bem, mas mesmo assim deu para vencer os Júniors e está no top 10 da geral. A fechar o top 10 absoluto terminou Nuno Felipe, da Sensum Ibérica PG Motos, numa Beta RR 350, com o qual completou o pódio dos veteranos. Cláudio Fatan, da Bitpeles, em Yamaha WR 450, e Guilherme Caldeira, em Yamaha YZ 450F, acompanharam Flávio Neves no pódio da classe TT2 Hobby. Posições seguintes nesta classe TT2 Hobby para David Batista, da DS Motos, em KTM SXC 500, e Pedro Alves, da PG Force, em Beta 350R. Martim Caetano, do Oliveira Racing Team Distinto Obras, aos comandos de uma Yamaha YZ 250F, foi o segundo classificado entre os júniores. Diogo Fernandes, do Alentejo Off-Road School, numa Honda CRF 250, venceu a classe TT1 Hobby. Foi uma prova muito dura com muito pó, saímos muito atrás, foi sempre a passar os outros pilotos até ao final e conseguimos mais uma vitória, sempre a somar pontos agora até para o campeonato. Segunda posição nesta classe TT1 Hobby para Ruben Silva, do time Zuru Motos, numa Kawasaki KX 250F, com Filipe Silva, inscrito por Silva 220, em Yamaha YZ 125, a completar o pódio desta classe. Daniela Mateus, do time Racing 25, em Kawasaki KX 250, venceu entre as senhoras, ficou à frente de Rafaela Nunes, do Off-Road Camp Yamaha, que numa Yamaha YZ 125 participara da parte da manhã na competição destinada aos mais novos. A fechar esta reportagem, o balanço feito pelos diversos responsáveis pelo sucesso deste evento. Nunca tivemos cá um evento desta envergadura. Nós estamos mesmo super contentes e muito orgulhosos, por isso acho que foi ótimo para nós. Então, para o ano é para continuar. Exatamente, esperemos que sim. E cá contamos com os participantes, outra vez. Muito obrigado a todos. Eu fiquei muito satisfeito porque, de facto, na Minibaja tivemos um recorde de inscritos e isso quer dizer que, de facto, o todo-terreno está em grande forma para o futuro. Uma prova que nós esperávamos complicada, sabíamos que este mês já é um mês difícil para fazer resistências. Aqui este local é fantástico para se fazer esta modalidade, mas o pó e o vento não ajudou. Mesmo alguma rega que se fez, o vento que estava, algum calor, não foi por demais, mas sempre vai secando, não permitiu manter a pista sem pó, ou pelo menos aqui esta zona, dentro da área florestal. É impossível fazer regas e é impossível trabalhar nisso. Hoje estivemos aqui quase 60 minutos, batemos o nosso recorde que estava na chamusca, já na chamusca tivemos 53 ou 54 minutos, e esperamos que possam vir mais a aderir, e é o futuro da nossa modalidade que está em causa. E nós trabalhamos para ela e ficamos muito satisfeitos quando apresentamos este palco cheio de miúdos, contentes, felizes, e faltaram aqui alguns que já foram embora porque são de longe e têm compromissos, mas estamos muito satisfeitos com o que fizemos aqui hoje.